Ao que tudo indica, Dudu vai deixar o Cruzeiro. É isso mesmo, um dos principais reforços de 2025 já pode estar de saída do clube. Será que o Cruzeiro acerta nessa decisão? Leonardo Jardim e Pedrinho não poderiam conduzir a situação de uma forma melhor? Bora falar sobre isso no vídeo de hoje. Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Bora falar de Cruzeiro, então já chega, se inscreve no canal, me ajuda aí a chegar aos 1000 inscritos, que vai me ajudar muito aqui dentro do YouTube, e deixa o gostei, clica aí no like se você quer mais vídeos sobre o Cruzeiro. Bom, vamos começar falando sobre essa situação do Dudu. Vou abordar ela por 3 pontos diferentes: o lado do jogador, o lado do treinador Leonardo Jardim e o lado do dono do Cruzeiro, o Pedro Lourenço. Começando pelo lado do Dudu. Primeiro que a gente tem para analisar, não que a gente tem de informação de bastidores, o que veio a público, que é o campo e a fala do Dudu. Primeiro, dentro de campo, o Dudu começou a temporada sendo um dos melhores jogadores do Cruzeiro. Quando o Leonardo Jardim chega e precisa mudar o time porque não estava conseguindo resultados, o Dudu vai para o banco de reservas. E aí, num primeiro momento, a gente até questionou, porque o Dudu era um dos jogadores que estavam jogando bem. Então, será que o Dudu não merecia continuar no time titular? Mas quando o Leonardo Jardim tira ele do time e tira outros jogadores, faz várias mudanças no time titular, inclusive o próprio Gabigol, o Matheus Pereira retorna, o Lucas Silva entra no time titular, o Fagner começa a ser mais testado na lateral direita e acaba assumindo a titularidade, o Vidalba recebe chances como titular também, o Christian assume uma vaga no meio-campo como titular. Foram várias mudanças, entre elas o Dudu saiu do titular e foi para o banco de reservas. E quando começou a entrar, não entrava tão bem. Então o Leonardo Jardim conseguiu dentro de campo uma resposta para o Dudu no banco, que eram os resultados e o desempenho. Depois disso, o Dudu veio ao microfone na zona mista e disse, após a partida contra o Palestino, que ele foi titular e não jogou bem, disse que estava insatisfeito em ser reserva, que ele nunca passou por isso, que não estava acostumado, que não estava feliz com a situação e que não entendia por que era reserva, o que está tudo certo. E ele ainda encerra muito bem, falando que ia continuar torcendo pelos companheiros que entrassem em campo, que ia continuar torcendo para o Cruzeiro conseguir as vitórias. O Dudu não falou nada demais. Até aí tá tudo certo. Não vejo problema nenhum. De verdade, não vejo problema nenhum. O jogador do tamanho do Dudu, com o investimento que o Cruzeiro fez para trazer o Dudu, tirou o cara do Palmeiras, onde ele era ídolo. Por mais que ele tivesse um desgaste com a diretoria e até com o treinador, ele era ídolo no Palmeiras. Você foi lá e tirou o ídolo do Palmeiras e trouxe para o Cruzeiro, com a expectativa que ele fosse um dos pilares e com essa promessa de que ele fosse um dos pilares, uma das peças fundamentais para essa nova fase do Cruzeiro. O que não aconteceu. O Dudu hoje é reserva. Uma das principais contratações do time é reserva. Mas acho que esse comportamento dele poderia ser melhor, principalmente nos bastidores do clube. Até porque agora já se fala que o Dudu pediu a cabeça do Leonardo Jardim, pediu o Pedrinho para demitir o Leonardo Jardim, e também falou que se for para ele ir embora, que ele vai embora, não tem problema nenhum, mas que ele quer receber o que ele tem de salário. O que seria a coisa mais fácil do mundo, o melhor dos cenários para o Dudu, porque recebe na casa de 1 milhão, 1,5 milhão de reais, tem um contrato longo, e receber toda essa bolada agora, com 4 meses, para ele seria maravilhoso financeiramente. Mas é óbvio que o Cruzeiro não vai fazer isso, o Cruzeiro vai tentar negociar o jogador, mas o Dudu não vai achar outro clube que vai pagar para ele que o Cruzeiro paga. Então o Dudu precisa repensar se ele quer continuar no Cruzeiro, tentar se recuperar, porque eu acho que o Dudu ainda pode entregar muito para o Cruzeiro, ou se ele realmente quer sair do time e vai conduzir a situação dessa forma. Se ele sair do time, ele sai muito queimado do Cruzeiro, porque da forma que ele saiu do Palmeiras, os últimos anos dele, por mais que a lesão o atrapalhou, sair do Cruzeiro dessa forma também não vai ser bacana para ele no mercado. Então ele vai sofrer uma desvalorização absurda, porque não está conseguindo entregar em campo e está se mostrando em grupo um cara difícil. Então o Dudu precisa repensar um pouco dessa situação. E a exemplo disso, tem o Gabigol, que perdeu a vaga no time titular, não estava jogando tão bem assim, por mais que estivesse fazendo os seus golzinhos no começo do ano, não estava jogando tão bem. E hoje, quando entra, é um dos melhores jogadores quando entra, que sai do banco. É um jogador excelente que o Leonardo Jardim olha para o banco e vê que ele pode entrar e mudar um jogo em determinado cenário. E com certeza hoje o Leonardo Jardim tem dúvidas se o Gabigol deve ser o titular, se o Caio Jorge deve ser o titular. O Caio Jorge ainda não deu margem para o Gabigol receber uma outra oportunidade no time titular. Mas quando receber, se seguir como está fazendo, vai aproveitar, como aproveitou na Sul-Americana. O Cruzeiro não jogou bem, mas o Gabigol jogou muito bem.
Para mim foi o melhor em campo naquele jogo. Então, o Gabigol está mostrando em campo que ele pode recuperar essa vaga no time titular, porque não foi descartado. Os dois, a primeiro momento, não foram excluídos do grupo, continuavam fazendo parte do grupo, só não eram titulares. E o Gabigol não tá falando nada, tá de bico calado. Quando não entra, não faz cara feia, fica de boa, porque ele sabe do peso que ele tem, do peso midiático que ele tem, e que ele realmente precisa mostrar dentro de campo que ele merece a vaga de titular. Então, o comportamento do Gabigol deveria ser exemplo para o Dudu nesse momento. Até porque, se a gente pega ao lado do Leonardo Jardim, que é um treinador estrangeiro, um treinador português, que o trabalho que ele fizer no Cruzeiro, seja excepcional ou seja ruim, não vai mudar o patamar dele em Portugal. Ele vai continuar sendo o mesmo técnico que veio para o Cruzeiro. A exemplo disso, a gente tem o Jorge Jesus, que voltou para o mesmo estágio que ele estava antes. A gente tem o exemplo do Arthur Jorge, que voltou para o mesmo estágio que ele estava antes de vir para o futebol brasileiro. O Luiz Castro. Então, o futebol brasileiro não vai influenciar na carreira tão forte, não vai ter um impacto tão forte na carreira do Leonardo Jardim. Então, o trabalho dele aqui, ele não vai pesar Dudu, Gabigol, Matheus Pereira. O campo vai decidir por ele. Então, se é um medalhão, se ganha 1 milhão, 2 milhões, ou se o outro cara ganha 400 mil, mas quem está entregando em campo? E é isso que o Leonardo Jardim vai pesar. Ele tem uma ideia de jogo, ele chegou aqui com uma ideia de jogo muito bem definida, muito clara e falou isso. Eu jogo assim e não vou mudar. Eu não concordo com isso, mas o Leonardo Jardim trabalha assim. Então, ele pegou os jogadores dentro do elenco do Cruzeiro que se encaixam nesse esquema de jogo dele e tá fazendo o time jogar. E tá tendo resultado em campo. O time tá no G4 do Campeonato Brasileiro. Você vai discutir o quê com o cara? O cara tá tendo resultado em campo. E o campo é o resultado mais importante. Então, o Dudu nesse momento é reserva porque o time sem o Dudu está jogando melhor. Então, se o Dudu quiser voltar para o time titular, ele precisa mostrar isso dentro de campo. E com o Leonardo Jardim vai funcionar assim. O Gabigol está caminhando para retomar essa titularidade. Agora o Caio Jorge é titular, mas o Gabigol pode retomar. E o Cruzeiro, e o Dudu, não mostra que pode tomar a vaga, seja do Wanderson, do Matheus Pereira, do Christian, de quem seja, mas o Dudu não está mostrando isso no campo. A vaga titular você se recupera no campo, no jogo, no treinamento. E isso não está acontecendo. Do lado do Pedrinho, está na hora do Pedrinho repensar. Já passou da hora do Pedrinho repensar a postura e a forma como ele se comunica com o torcedor. Ele é o dono do clube, ele pode falar o que ele quiser, ele pode fazer da forma que ele quiser, porque ele pagou, ele comprou, é dele. Agora, ele tem uma responsabilidade muito grande, até com o investimento, com o dinheiro dele, porque envolve muito dinheiro, com o torcedor, com os funcionários dele, porque a gente sabe que o futebol é um meio muito difícil. Então ele até pode, mas ele não deveria sair falando o que vem na cabeça dele. Ele já falou do Alexandre Matos, já falou que se arrependeu de algumas contratações, já falou de treinadores. O Pedrinho precisa dar uma segurada. Ele pode falar sobre tudo, mas no momento certo. Ele poderia falar que o Dudu não ficaria, poderia explicar o que aconteceu com o Dudu. Se o Dudu foi embora realmente, fala depois que ele sair. Ele poderia ter falado que não está satisfeito com alguns jogadores que chegaram, mas não agora. Espera um pouco, espera o final do ano, a próxima janela. Não está certa a forma como o Pedrinho está conduzindo essa relação que ele tem com o torcedor. Ele pode, repito, ele pode falar o que ele quiser, ele tem que ser transparente com o seu torcedor, que isso é até uma marca do Pedrinho, que ele é um dono acessível, diferente do dono, por exemplo, do Atlético. Os 4R são muito inacessíveis para o torcedor, o Pedrinho é algo próximo do torcedor. Além da identificação, ele mostra que ele está ali presente. Então, ele pode melhorar isso ainda mais se souber o que falar e principalmente quando falar. Mas quero saber de vocês, Dudu ainda tem lenha para queimar no Cruzeiro? Ainda pode ajudar o Cruzeiro? Eu acho que sim. Mas quero saber de vocês se vocês querem que ele continue ou que ele vá embora do clube. Comentem aí embaixo, deixa o like, se inscreva no canal. Estamos chegando a 1000 inscritos, é importante demais bater essa marca dentro do YouTube. Conto com vocês. Até o próximo vídeo de Cruzeiro e tamo junto.